punk, mas nós vamos continuar. Vamos lá. Próximo capítulo nosso aqui é defendendo sua carteira em tempos de crise. Pessoal, lembra que a gente está falando de trade, lembra que a gente está falando de investimento. Por enquanto, a gente está processando a nossa cabeça, estamos colocando informações na nossa cabeça, não só sobre day trade, position trade, mas o investimento em geral, isso é importante, tá? A gente não pode pular etapas, ok? Então, nós vamos falar sobre defender a carteira em tempos de crise. Vamos supor que você é um investidor, você tem uma composição de carteira e você vê que deu uma puta cagada lá fora que você acha que a bolsa vai vir despencando. O que você faz? Você sai vendendo seus ativos que nem louco? Ou se não, você vê que a bolsa já está começando a cair de forma violenta, como é que faz? Você tem que ficar com aquelas ações, você não quer se desfazer, mas você também quer tirar um pouco a volatilidade daquela carteira. Lembra lá no começo que a gente falou que a gente tem que fazer com que a nossa carteira seja muito parecida com um fundo, com a cota de um fundo, a gente precisa se defender. Se você não lembra ou você não viu, você está pulando etapa, volte para o começo, tá certo? E assistam os vídeos do começo, é importante, tá? Então, imagine o seguinte, encerrar a posição de longo prazo é uma puta burrice, entendeu? Você vai amargar um prejuízo absurdo. Sendo que se você analisou que a bolsa vai cair, você pode fazer algumas operações inversas. Você lembra que quando você está comprado, você pode fazer vendas descobertas, você pode vender alguma coisa para compensar. Por exemplo, a sua carteira está perdendo, mas do outro lado você está ganhando com a queda. Então você está fazendo um balanceamento da sua carteira nesse caso. Você está fazendo um hedge, uma proteção. Tá? Então você perde de um lado e ganha do outro. E tem várias formas de fazer isso. Lógico que para você se aprofundar em hedge, você precisa muito mais coisa do que a gente vai falar aqui. Mas já é um início de um estudo legal para você fazer, depois que terminar esse curso, como fazer hedge de carteira. Tá? Porque é importante você saber como investidor profissional que você quer ser, como um monstro do mercado que você quer ser. Tá? Então, longo prazo, a gente faz hedge. Curto prazo, day trade, é stop que a gente tem que usar. Operação curta é stop. Não foi para o lado que você quis, estopa e acabou. Tá certo? Agora, você já imaginou se todos os fundos de investimento do mundo estopassem? Só porque a bolsa está caindo? Nem pode. Tem, por exemplo, alguns que eles têm, a característica do fundo não permite que ele venda todas as ações, senão vai desenquadrar. Então ele tem que ficar de algum jeito fazendo hedge, fazendo proteção. Tá? De uma forma bem simples, pessoal. De uma forma bem simples. O que a gente consegue fazer de uma forma bem simples? Olhar a sua carteira como um todo. Você pega a sua carteira e você tenta achar alguns ativos que são correlacionados com a sua carteira. Tá? O que é correlação? Coisas muito parecidas. Né? Então, por exemplo, você vê que a sua carteira tem uma correlação muito positiva com o índice Bovespa, por exemplo. Então você tem uma carteira que tem um peso muito parecido com o índice Bovespa. Então você pode fazer o hedge usando alguns instrumentos, como mercado futuro, índice futuro. Né? Então você consegue balancear a sua carteira desta forma, tá? Mas agora é o seguinte, vou imaginar que você tem na sua carteira aí, Petrobras 30%, Bradesco 30%, Banco do Brasil 30%, tá? Vamos supor que está vindo uma crise fodida e você quer proteger um pouquinho a sua carteira. O que você pode fazer? Você pode pegar lá o índice futuro, vender, por exemplo, 30% de índice futuro. Isso quer dizer que enquanto a sua carteira está desvalorizando de um lado, você está vendido do índice futuro ganhando alguma coisinha para compensar a perda da sua carteira. Nesse caso, 30%. Só que você pode aumentar também esse hedge. Então, você tem 30%, você diminui um pouco a volatilidade. Lembre-se que a gente tem que tratar o nosso fundo, a nossa conta de ações como se fosse uma cota de fundo. Então, a gente tem que buscar um benchmark. Se o nosso benchmark é o Ibovespa, a gente tem que cair menos que o índice Ibovespa. Não, se a gente cair menos que o índice Bovespa, está ótimo. A gente é melhor que muitos gestores de fundo de renda variável. Né? Então você vende um pouquinho de Bovespa futuro, por exemplo, de índice Bovespa, 30%, você já está ganhando de um lado, perdendo do outro. Mas é melhor do que deixar a sua Petrobras, seu Banco do Brasil, seu Bradesco solto no meio da queda. Certo? Legal. A gente pode também fazer o seguinte, ó, vender 100% da sua carteira em índice futuro, proporcionalmente falando. E outra, eu não estou levando em consideração custo. Aqui é só a lógica de operação, tá? É a lógica de operação. Se você tem 100 mil reais, vendeu 100 mil reais e a correlação do seu ativo, da sua carteira é parecida,
você vai desvalorizar ali, enquanto uma está perdendo, a outra está ganhando praticamente igual, então você tem ali, você tira um pouco de volatilidade da sua carteira. Aí você também pode até especular, você tem a sua carteira, você pode vender, por exemplo, 130% de índice futuro, dar uma alavancadinha em cima da sua carteira, que enquanto o mercado está caindo, você está ganhando, especulando, você está protegendo a sua carteira e ainda ganhando dinheiro. Então, quando a gente fala que existe instrumentos de hedge para te proteger, né, e tem algumas formas de você proteger sua carteira, o stop parece ser a coisa mais idiota para médio e longo prazo, né? Então, vamos pensar nisso, pessoal, tá? Legal. Então, a gente tem alguns procedimentos que a gente pode fazer para ficar mais claro aí para vocês. Então, primeira coisa, encontrar os ativos que tenham correlação com a sua carteira. Legal, encontrou os ativos que tenham correlação? Beleza. Você vai definir qual é o percentual que você vai vender descoberto, ou você vai vender em índice, enfim. Definir o percentual? Legal. Aí, se a sua leitura do mercado irá cair ou subir, faça a operação inversa. Então, se você está comprado em ações, você vai vender alguma coisa inversa, tá bom? Aí, nesse caso, você vai estar fazendo o hedge. Quando o mercado estabilizar, o mercado estabilizando, você cancela o seu hedge e segue com a sua carteira. Aí, nesse caso, o que você teve? Você caiu muito menos que o índice Bovespa. Você é um excelente gestor da sua renda variável, de novo, melhor do que muito gestor de renda variável do país, tá certo? E como é que a gente pode fazer isso? Tem alguns ativos que você pode fazer para abrir a mente, tá? Para fazer hedge. Então você pode vender um ETF, né? Você pode, por exemplo, fazer correlações com empresas de setores distintos. Então, se tem um problema no petróleo, a gente tem problemas em aéreas ou não, né? Então, dependendo do nível do problema do petróleo, às vezes é um problema para o petróleo, mas é bom para a aérea. Por exemplo, o petróleo caiu e a aérea usa petróleo, então pode ser que tenha uma coisa inversa aí. Mas aí, nesse caso, também entre setores você pode fazer, tá? Você pode fazer com índice futuro, né? Você pode fazer até com empresas do mesmo setor, que às vezes elas são correlacionadas, você precisa ver isso. Às vezes você tem muito banco, você vende um outro banco, por exemplo, aluga e vende um outro banco, você consegue balancear isso, né? E algumas vezes vocês conseguem fazer com preferenciais e ordinárias também para você fazer esse balanço de carteira, tá certo? Então é isso. Agora, pessoal, botei a foto do Buffett ali de novo. Não sei se vocês estão vendo ali, mas eu gostei daquela caricatura dele, é mó barato. Mas enfim, agora nós vamos falar de construção de carteira de longo prazo. Porra, Juliana, mas isso aqui estava escrito que era day trade, que era swing trade, que era análise técnica, que você está falando de carteira de longo prazo. De novo, pensamento aberto. Você precisa saber tudo. É formação, você precisa se formar. Precisa entender, né? O engenheiro civil, ele teve a parte básica de engenharia, não é verdade? O engenheiro elétrico, ele só foi fazer a parte de engenharia elétrica depois. Então, você não pode de novo pular etapa, né? Vamos de novo, beabá, devagarzinho. Depois você escolhe o que você quer ser, tá certo? Legal. Então, vamos lá. A diversificação, pessoal, é um instrumento muito importante, tá? Então você precisa diversificar. Diversificação exagerada trava o portfólio, tá? Ela trava seu portfólio, ela trava seu rendimento. Quanto mais você diversificar, mais travado você fica, tá? Em termos de rentabilidade, tá? Então é interessante que você escolha boas empresas e não escolha muitas, né? Se a gente for calcular preço justo de ação, se a gente for calcular essas coisas, os múltiplos fundamentalistas, ninguém compra nada. Fundamentalista nenhum compra porra nenhuma, certo? Então, a gente tem que correr quando a gente vai ver no longo prazo, é lógico que a gente tem que fazer as análises todas que a base fundamentalista pede, né? Só que grande parte das vezes é mais fácil a gente tentar pegar uma empresa que ela tem uma qualidade de vida, né, uma duração um pouquinho maior do que o normal, né? Então, analisando algumas empresas do Buffett, por exemplo, o preço não importa muito na realidade, o que importa é essa empresa ela vai quebrar um dia, provavelmente ninguém nunca vai conseguir provar que uma empresa é eterna, porque a gente também vai morrer, né? A gente não vai conseguir enxergar se ela ficou ou não e quantos anos ela ficou para frente, né? Então a gente parte do pressuposto que a gente tem que comprar uma empresa que no mínimo dure bastante para retornar esse capital nosso no caixa. Simples assim,
Tá? Simples assim. Tanto como valorização da ação ou com dividendos, mas ela tem que viver, né? Ela tem que viver até pagar de volta. Então, e a gente percebe no Buffett justamente isso, né? Que ele tá caçando outras coisas. Ele tá fazendo... caçando empresas mais perpétuas, que tentam ser perpétuas, né, entre aspas, né? Então você vê Gillette, você vê Coca-Cola, né? Aí depois, no meio do caminho, ele diversificou, porque capital gigante, foi até contra um pouquinho do que ele pregava, né? Então ele tem uma diversificação exagerada, né? Ele tem investimento em empresas de muita pesquisa e desenvolvimento que ele não gosta, que ele sempre não, né? Mas ele falava que não gostava, né? Ele tem empresas de tecnologia, muito P&D, pesquisa e desenvolvimento, né? Então, enfim, até o que ele pregava ele tem mudado em relação ao tempo, né? Tá? Então a gente vai caçar basicamente empresas que têm a possibilidade de durar mais, ok? Não existe preço justo hoje, tá? Legal. Então, ele não vai levar preço em consideração. Então a primeira coisa que ele vai querer é uma empresa com uma vantagem competitiva durável. Gillette, Coca-Cola. Uma contabilidade e uma administração transparente. Porra, se você tem uma contabilidade e uma administração transparente, quer dizer que você pode confiar nos números que estão ali, né? Então você consegue fazer e prever que aquela empresa ela pode ter problema ou se ela não tem problema, se ela vai ter problema ou não, né? Então, contabilidade transparente. Estou falando as premissas que o Buffett gosta de olhar. Tá? Uma empresa que recompra suas ações. Não precisa ser nenhum gênio para saber que a empresa que recompra a ação tem dinheiro para recomprar essas ações. Se uma empresa tem dinheiro, é mais difícil dela quebrar. Legal. Não investir muito em pesquisa e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, P&D, tá certo? Veja, as empresas de P&D, elas têm que colocar muita grana para pesquisa. Se elas erram uma pesquisa, se elas erram um produto tecnológico que exige muito, a chave vira e ela é muito mais fácil quebrar. Tá? Porque às vezes ela tem que engatar um outro produto, ou às vezes ela perdeu todo aquele dinheiro de pesquisa. Então ele não gosta muito disso, porque a empresa não é. Pode ser que ela pare ali no meio do caminho. Né? Ele comprou a Apple também, mas enfim. Não deve alavancar muito, também não precisa ser nenhum gênio para saber que tanto na bolsa você alavancado, como uma empresa alavancado, o risco de quebrar é muito grande, né? E dinheiro em caixa e lucro líquido constante, também não precisa ser outro gênio para saber que empresa que tem dinheiro em caixa e que tem lucro líquido constante é mais difícil de quebrar. Então, resumindo a parada, a gente olhando essas coisas que o Buffett olha, sem precisar ser fundamentalista, é lógico que eu não estou falando mal de ninguém, tá? Mas se a gente olhar o que ele gosta de olhar, a gente sabe que é o seguinte, o cara, ele é um caçador, ele não é um caçador de pichincha, ele não é caçador de, eu vou pegar uma empresa que está num preço bom, ou ele vai comprar uma empresa que, porra, está desvalorizada. Ele vai comprar uma empresa que tem menos chance de quebrar, até o dinheiro dele voltar para o caixa, tanto por valorização de ação, como por dividendo, juros sobre capital próprio, enfim, essas coisas. Então, é isso que ele vai buscar, prosperidade. Tá? Então, basicamente, o Buffett busca isso e a gente, nas nossas carteiras de longo prazo, também precisamos buscar isso também, tá certo? Só um parênteses que eu vou falar. O Buffett, ele olha muito balanço, os fundamentalistas olham muito balanço, o velho investe olha muito balanço. A gente precisa se especializar. De novo, um trader técnico medíocre e um fundamentalista medíocre é a mesma coisa. Os dois medíocres não vai ter resultado. Uma análisezinha vagabunda fundamentalista não vai dar resultado. O cara que pega uma empresa gigante e em 3 minutos faz uma análise de indicador e múltiplo, não serve para nada, né? Você concorda? Então você tem que fazer, ou você é bom no negócio, vai lá e olha o balanço, olha tudo, entendeu? Nota explicativa de balanço, certo? Agora, ficar fundamentalistazinho para ficar vendendo relatório, umas bostas de uns relatórios, é melhor não fazer. Diversificação saudável, vamos lá. Bom,
Toda vez que a gente vai diversificar, pessoal, a gente vai trazer mais segurança e a gente vai tirar um pouco da sazonalidade da bolsa, tá? Então a gente vai buscar o quê? Setores que duram mais, ok? São alguns setores que podem durar mais, né? Que tenha menos chance de quebrar, tá? Então a gente pode também fugir de conglomerados da mesma empresa. E tem um exemplo aí, a Eike Batista e Elon Musk, né? É aquele negócio. Eu não estou dizendo que comparando um com o outro, eu estou dizendo que os dois têm várias empresas e se der uma merda com um, vai dar uma merda com todas aquelas empresas do seu portfólio, né? Então imagina que o cara tinha EBX, MMX e todas as X do mundo, quando deu uma merda, o portfólio do cara inteiro foi pro buraco, né? Então, vamos tentar, se for uma pessoa, se a gente estiver com um conglomerado de uma pessoa, vamos pegar uma ação e vamos diversificar com o resto, em vez de colocar todo mundo junto. Se o cara morre, às vezes tem uma figura muito grande de fundador, né, que o seu portfólio pode sofrer. Então, vamos pegar e nunca vamos colocar ativos do mesmo conglomerado, tá certo? Empresas que investem muito em P&D são perigosas, de verdade são perigosas. Elas podem ter problemas, se elas errarem uma pesquisa, isso pode comprometer caixa. Então, são setores que a gente tem que, não vou dizer evitar, né, porque pode ter um lucro absurdo, mas a gente tem que entrar com um pé um pouquinho mais leve nesse caso, tá? Setores que crescem são legais também, a gente tem que analisar sempre quais são os melhores setores e previsionar para ver no longo prazo se aquilo vai continuar ou não, né? Então, por exemplo, se a gente está vendo que está tudo mudando e o pessoal está parando de consumir papel, por exemplo, a gente não vai em papel e celulose. Estou dando um exemplo aqui, tá? Mas se a gente vê que o futuro não vai ter papel, não tem por que a gente comprar papel e celulose, né? Beleza. Agora a gente também, pessoal, uma parte muito importante, tá? Muito importante. Muitas pessoas têm o investimento nos seus bancos, elas têm fundo de investimento de renda variável nos bancos e investem diretamente nas ações. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Às vezes a gente pode estar com uma alta exposição porque a gente está com as ações do fundo do banco e a gente comprando as ações diretamente no mercado. Então a gente tem que conhecer o fundo que a gente está investindo para a gente não sobrecarregar nos investimentos diretos de bolsa, né? Então, por exemplo aqui, né? Pouca gente faz isso, tá? É normal. Mas assim, alguns fundos, se você entrar no site da CVM, você consegue ver a composição. Não são todos, tá? Mas é interessante você buscar saber para você não ficar carregado, para não ficar carregado, sua carteira não ficar carregada, porque lembra, temos que tratar tudo como se o fundo trata as suas cotas. Então, se a gente tem ações diretas e fundo de investimento em renda variável, a gente precisa juntar os dois, tá? Então, só para vocês entenderem, para ficar fácil aqui, então a gente tem um fundo A no branco, tá? Que ele tem Microsoft, IBM e Walmart, tá? E a gente tem um outro fundo B, que a gente tem Microsoft, Exxon e Oracle. A gente tem 40% Microsoft, 60% Microsoft, e aí a gente vem aqui no mercado direto e compra no nosso fundo de ações direto de mercado 25% de Microsoft, 30% de Boeing, 20% de HP e 25% de Walt Disney. Tá? Eu estou dizendo, eu fiz isso aqui, está em inglês as ações, porque o livro que vocês estão vendo do curso, ele vai para os Estados Unidos, também vai ser traduzido em inglês. Então, uma parte de ações, de alguns exemplos de ações, eu coloquei no mercado americano. Tá? Mas, então, tendo todo esse conceito aqui, fundo A, fundo B e as ações, a gente consegue saber o seguinte. Primeiro, está muito exposto a Microsoft, porque a gente tem A, B e direto, compramos direto. Então, talvez o direto não precisaria de Microsoft, né? Poderíamos ter comprado uma outra coisa, né? A gente tem muita exposição no setor de software, informática e tecnologia, tá? Então, a nossa carteira está com esse problema, tá? A gente tem que ficar atento do que está dentro dos fundos, né? Então, a grande parte dos investidores só estão atentos ao valor da cota dos fundos, mas eles não sabem o que tem dentro dos fundos. É importante a gente saber o que tem dentro dos fundos se a gente está operando do outro lado diretamente na Bovespa, tá certo? Então, falamos bastante de diversificação e espero que agora vocês estejam com a cabeça uma mente um pouquinho mais aberta, tá? Com relação a isso.